Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje eu tenho duas presenças encantadoras. Eu estou com o André e o Rômulo da Oficina Brasil. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença. Obrigado, Adriano, pelo convite para a gente estar junto, bater um papo aqui. Muito bom aí poder compartilhar um pouquinho com vocês aí, com a audiência. Boa, perfeito. A gente tem uma pergunta clássica que é: quem é o André e quem é o Rômulo na fila do pão? Se apresenta aí para a galera. Boa. Minha história já desde do avô e tal, começou lá dentro da retífica, né? Então minha família tinha retífica, eu passava muito tempo dentro da retífica, às vezes mais do que na escola. E sempre fui apaixonado ali por esse ambiente, né? Da retífica, da oficina. E hoje estou aqui num grande sonho de ajudar a transformar a realidade de 100 mil oficinas pelo Brasil. Então esse é o nosso grande propósito. A gente é a plataforma do mecânico, do reparador, né, que é um cara muitas vezes assistido, né, em um processo às vezes não tão tecnológico e digital dentro da oficina, e tem muito para evoluir, muito para crescer, já vem evoluindo, e esse é o nosso grande propósito aí, é nessa causa que a gente está aí. Legal. Boa. A minha história é um pouco diferente do André. Eu venho mais da área de tecnologia, né? Então eu comecei como desenvolvedor e entendendo que a parte de software, ela não necessariamente é o fim, né? Na verdade, ela é o meio e ela é o enabler para que a gente consiga, de fato, prover um serviço. Eu fui transitando de tecnologia para produto, então entendendo as alavancas do negócio, entendendo, de fato, o que desenvolver para atingir objetivos do negócio. Passei por grandes players do mercado de tecnologia, né? Então, 99, eu liderei parte do time do Super App 99, Magalu, e comecei a cofundar startups com foco em automatizar ou, de fato, atender melhor alguns segmentos. E estou com o André aí nessa jornada aí, um pouco mais de um ano, fazendo uma transformação digital para o setor aí, do aftermarket de oficinas independentes. Que legal. Cara, e vocês ambos nasceram em São Paulo? Onde vocês nasceram? De onde vocês vieram? Sim, São Paulo, a vida toda lá em São Paulo e criado ali, sempre nessa história. Legal. Eu já sou do interior, sou de São José dos Campos, né? Fui para São Paulo em 2009 e desde então estou lá em São Paulo. 15 anos? 15 anos, né? 15 anos em São Paulo e de fato, assim, São José dos Campos é perto de São Paulo, né? Relativamente, uma hora você está ali. Mas é interessante como muda um pouco, né, a dinâmica, né, uma hora de distância e o que a cidade proporciona, né, e as oportunidades. Então, me estabeleci em São Paulo e eu acho que, no fim, foi um bom termômetro ali do que eu teria na minha carreira, né? Então, não me arrependo, não. Muda a qualidade do ar também, não muda? Muda a qualidade do ar, a dinâmica, né, o trânsito, de fato, é diferente, né? Mas você consegue se ajustar dependendo da dinâmica familiar. Então, para mim, para minha família, foi muito bom. Legal. E o que vocês estudaram? Conta um pouquinho da parte de capacitação. Boa, legal. Eu fiz economia na FGV, né? Fui formado em economia ali, também fiz direito na USP, fiz até o segundo ano. E aí eu fui para o mercado financeiro. E depois fui para o empreender, negócio da indústria, né? E ali me faltava muito a parte de gestão, né? Ali a parte de economia e trabalhei no mercado financeiro, não tinha muito esse elemento, fui aprendendo na prática e depois as próximas formações, né? Pós-graduação, na GV, em SEAD, muito focado em administração e sou um apaixonado hoje por esse tema de gestão, pessoas. Pessoalmente também faço bastante coisa de autoconhecimento, fiz uma formação em psicologia gestáltica, então estou sempre na busca aí e me ajuda bastante no meu desafio de liderança, né? Então essa é a jornada aí de um técnico em economia para buscar essa carreira aí de gestor. Legal. E no fim, a parte de psicologia é muito importante, né? Porque você está lidando com gente, né? Super, né? O grande desafio ali na liderança é como você entende que o outro é diferente de você, né? E para você entender que o outro é diferente, ele reage diferente, primeiro você precisa entender como você opera, né? Qual que é o seu mecanismo, quais são os... né? Porque no fim sempre acredita que o outro é igual a você e você não entende aquilo, né? Então, acho que esse gatilho foi crucial, assim, para poder de fato entender um pouco, abrir a mente
né, para esse tema de gestão de pessoas, né, esse desafio, que é o desafio mais belo e o mais difícil também, né? A minha formação já é na área de tecnologia, né? Então, formado em ciência da computação, então, o que me levou ali a ser desenvolvedor e entender. E quando eu comecei essa transição para produto digital, aí eu fui me especializando mais, né? Seja no marketing digital, ou seja, de fato, nas dinâmicas de produto, né? Então, é onde eu me aprofundei mais, né? E aí indo para empreendedorismo e como, de fato, a tecnologia aporta para negócios, né? Então, foi onde eu fui me especializando muito mais. Cara, e assim, faz pelo menos 15 anos que você decidiu ir para essa área, né? O que te levou para essa área? O que você falou, putz, eu gosto de lógica, ou enfim? Cara, impressionante, né? Quando meus pais me perguntavam o que eu queria ser matemático, né? Então, olha a resposta de uma criança para os pais, né? Então, eu gostava muito... São raras essas crianças. Né? Então, né? E no fim, eu descobri que eu gostava da parte lógica da matemática. Então, que eu encontrei lógica no português, eu encontrei lógica em outras matérias que passaram, né? Então, e sabendo disso, eu comecei a entender o que de fato, né, esse gostar significava como profissão, né? E aí eu encontrei, né, ali com os 14 anos, que eu poderia desenvolver coisas e aí muito mais num estudo próprio, né, sem ter alguém direcionando. E foi interessante porque a lógica de programação e de fato depois a lógica do que desenvolver, que vai mover uma alavanca de negócio, estava bem associado a isso, né? Então eu gostava muito de lógica, era de fato isso. Legal. E você começou programando em quê? Cara, eu comecei programando em C++, então lá atrás. Então, raiz mesmo. Raiz, né? E aí foi evoluindo para a linguagem mais de baixa plataforma, né? Então, hoje, né, a gente até vê aí facilidade que o programador tem hoje, né, de recursos que ele pode aplicar no dia a dia, mas no fim entender, né, o racional por trás faz com que você faça melhores prompts e vá evoluindo, né? Então, acho que isso eu recomendo até para quem está aí desvendando a AI para te ajudar no desenvolvimento, entender um pouquinho da base disso, né? Do que está por trás, que eu acho que vai ajudar muito aí quem está se desenvolvendo e querendo entrar na área, né? Legal. E aí, quando que vocês se encontraram, como que vocês se conheceram e qual que foi a ideia do Oficina Brasil? Legal. A gente se conheceu já 7, 8 anos atrás, né, na indústria de autopeças. A gente criou ali, durante 1 ano e meio de parceria, a gente criou uma solução que dentro do canal, né, da autopeça ali, a gente tinha uma digitalização muito grande com o balconista, né? E ali naquele case a gente conseguiu fazer 80%, 90% de toda uma venda que era muito não digital, né, toda baseada em vídeo de arquivos, em humano interagindo. A gente conseguiu fazer uma venda virar digital. O Romulo estava lá liderando esse desafio, né? E aí a gente voltou a se conectar profissionalmente de forma muito intensa há um pouco mais de 1 ano, né? Nessa missão aqui do Oficina Brasil de transformar a vida das oficinas, né? Mudar a realidade das oficinas mecânicas. Legal. E conta um pouquinho o que é a Oficina Brasil para a audiência. Legal. Boa, o Oficina Brasil, né, ele tem como propósito ajudar o reparador, o mecânico, né, a se desenvolver. Então, enquanto plataforma digital, a gente constitui a maior comunidade de reparadores do Brasil, né, mais engajada e a maior comunidade em volume, né? Então, a gente tem, como o André comentou, mais de 100 mil oficinas mecânicas no Brasil e a gente tem aí a presença massiva de reparadores de todos os estados na nossa plataforma. Então, com a produção de conteúdo, com a possibilidade de ajudar o reparador na ponta, a gente tem o lado do business, que é conectar a indústria do aftermarket para passar uma mensagem, né, que ela quer passar para os reparadores, que de fato quem toma a decisão da compra, né? Embora a cadeia de distribuição da indústria do aftermarket ela é aquela cadeia tradicional, que tem distribuidor, tal, até chegar na ponta que está vendendo para o reparador, ele entende qualidade, entende percepção da peça através dessas mensagens que a indústria passa para ele. Então, ele volta no canal e gera demanda, né, no canal que está vendendo a peça. Então, no fim, enquanto negócio, a gente ajuda a indústria a passar essa mensagem para o reparador, mas a gente faz toda uma curadoria, a gente entende tecnicamente
como ajudar o reparador no dia a dia dele, né? Porque a gente se considera essa comunidade, então comunidade não é jabá, comunidade é conteúdo, então a gente ajuda a indústria a construir esse conteúdo para falar com o reparador, e o reparador está recebendo conteúdo de alta qualidade que ajuda ele no desenvolvimento dele enquanto profissional. Que legal. E de onde vem a monetização? Como que vocês conseguem monetizar o canal? Vocês conectam as duas partes interessadas ali, e aí monetiza como? Legal. Hoje, tudo que a Oficina Brasil faz para as oficinas mecânicas é gratuito, né? Desde treinamentos, receber a mala direta, a gente entrega em 53 mil oficinas, que é 71% do mercado, a gente entrega a mala direta fisicamente todo mês. Quantas oficinas? 53 mil, que está na nossa base. Caramba, a gente entrega a mala direta todo mês. Então, tem uma mala direta com 60 páginas, grande, colorida, muito conteúdo legal. Offline mesmo. Tem essa também offline, né? Tá. O pessoal recebe, né? A gente tem várias formas de impactar. Tem uma dessas que é essa, chega até, vai de barco via Correios lá para Manaus, né? Então, ainda é um meio... A gente percebe que hoje, para o lado de estudar, né? De você parar, sentar, estudar, né? E esse é o grande desafio da evolução da oficina, o meio físico ainda tem um papel relevante, né? Lógico, na hora que você está com um problema na mão, chegou um carro, né? Você tem um troubleshoot, algum problema técnico e você precisa pesquisar, sem dúvida a gente tem plataformas e tem N meios para você consultar e achar aquilo, né? Mas no lado de estudo, né? Então o físico ajuda bastante, né? Nessa questão dele ler, estudar. A gente vê vários cases, às vezes o dono da oficina fala, pô, eu abro a oficina até, né, no sábado até meio-dia, almoço em casa, depois do almoço eu leio, né, o jornal inteiro, né? Então, minha forma de eu me manter atualizado, né? Então, tem vários cases assim, mas a nossa monetização está toda em cima da indústria, né? Porque tudo que a gente faz para o reparador é gratuito, porque o nosso grande propósito é chegar em todos os reparadores, tá? Então, a gente quer estar em todos os tamanhos, perfis, né? Em todos os lugares do Brasil, né? Então, a nossa presença é massiva, né? E tudo que a gente faz para ele é gratuito. Então, a gente teve também um evento no final de julho, né, um evento super bem estruturado, né, quase um summit ali do reparador, né, muito tecnológico, palestras simultâneas e tal. Ali no Transamérica também todo gratuito, né? A gente faz hoje mais de 50 eventos no ano pelo Brasil, presencialmente, gratuito. A gente tem plataforma de conteúdo, treinamento, EAD, gratuito também. Então, suporte para ele, fóruns de discussão, grupos, né, de apoio, ferramentas de informação técnica são gratuitas. Então, a gente tem todo um pacote aí para, de fato, levar informação relevante e apoiando, né, que nem o Rômulo comentou, apoiando as indústrias em levar essa mensagem para ele, que é o grande decisor, né? Hoje, principalmente quando a gente fala de peça técnica no carro, o grande decisor da peça é o mecânico. O dono do carro muitas vezes não conhece nem as marcas, né? Que saque peça que precisa e diferencial. E a cadeia como um todo, o grande técnico, o decisor é o mecânico. Ele que decide a marca que vai colocar, muito em função do não retrabalho, né? Então, a última coisa que ele quer ter é retrabalho. Então, é a marca que serve melhor ele, que está mais próxima, tem um produto melhor, mais confiável, né? Que tem um bom pós-venda, que leva conteúdo relevante. Então, a gente apoia as marcas a criar suas comunidades de reparadores e fazer uma comunicação contínua, né? Porque hoje uma oficina, na média, ela passa 5 serviços por dia, né? Então, ele é um cliente recorrente, né? No geral, as marcas mais relevantes, elas estão todo dia dentro da oficina, né? Então, como que eu falo com esse cara com forma recorrente, né? De que forma, como eu sei quem é ele, né? Que informações que eu tenho sobre ele. Então, essa é a nossa forma de entregar valor para a indústria, para que ela fale com esse grande decisor que não está pautado em preço, tá? A forma dele de escolher não é preço, justamente levando um conteúdo relevante ali para ele. E assim, nem como a gente tem a credibilidade com o nosso público, né? Com esse volume de reparadores, né? Eu tenho essa autoridade e eu consigo dar alcance para essa indústria num público super qualificado. Então, é assim, se você tem um nicho, esse nicho, qual é a maior comunidade desse nicho? E a gente representa esse nicho para levar essa comunicação. Então, porque hoje, né, o marketing mar aberto, por mais que você vá lá e faça toda a sua segmentação,
ainda vai ter gente que não é seu target que você vai estar chegando. Então, aqui eu garanto um target super alinhado, né, com o que a indústria quer, quem é o cliente dela no fim, e ela passando a mensagem, e que é uma mensagem diferente, que é uma mensagem de conteúdo. Né? Porque, no fim, ninguém mais quer um ads, um anúncio, uma propaganda. Ninguém quer mais algo que interrompa. Né? Do fim, você quer, poxa, quais são as marcas que me apoiam, de fato, a resolver os problemas do meu dia a dia? Né? E essas marcas, elas ficam na frente porque elas passam a construir a comunidade delas, e os dados proprietários que a gente tem, a gente comercializa para aqueles reparadores que aceitaram participar da comunidade daquela marca. Então, eu ajudo a marca a construir a comunidade dela de reparadores, e ela vai aumentando essa base. E aí é interessante porque tem esse lock-in nosso dentro da plataforma, né? Uma plataforma digital, onde a indústria vai chegando em mais reparadores e vai construindo essa comunidade. Que legal, cara. Bem legal o produto. E o reparador é um mecânico. É o mecânico, isso aí. Mecânico, é. Legal. Por que se chamou o mecânico de reparador? A gente usa as duas nomenclaturas, né? Tem mecânico que prefere ser chamado de reparador, né? Entende que é um nome mais técnico, né? E passa melhor a imagem da profissão e traduz melhor ele. E o mecânico também. Então, não tem uma distinção, assim. A gente usa as duas nomenclaturas. Ele se reconhece pelas duas nomenclaturas, para ele... tudo que a gente faz aqui é muito também com base em pesquisa, né? Então a gente conversa muito com a base, né? As decisões que a gente toma, e entender muito desse ISP para a gente é super importante, e ele gosta dos dois termos, então a gente usa os dois termos. Que legal. Cara, e mão de obra para o reparador, para o mecânico, como que está a situação hoje no mercado? Boa. Essa é a maior dor dentro de uma oficina, né? A dor número 1 Eu perguntei, que eu tava andando aqui no centro esses dias, aí eu vi um cartaz. Procura-se mecânico, já com salário, com tudo. Falei, cara, deve estar difícil. Quanto era o salário? Eu acho que era 3 pau. Tá legal para começar, tava... mas hoje a maior dor dentro das oficinas, e no geral é a dor, né, de muitos setores, né? A mão de obra qualificada, né? Acho que é uma dor geral, é muito do que a gente precisa enquanto Brasil, né? Dessa formação técnica, né? E formação no geral. Específico da oficina, a gente vê o seguinte, que é legal entender um pouco do contexto de quem é esse mecânico, tá? A idade média de profissão dele são 21 anos e ele tem 42 anos de idade de vida, né? Ou seja, no geral, quem é mecânico, ele nasce mecânico e vai ser mecânico o resto da vida. Né? Porque tem muitas profissões, às vezes, de transição, né? Varejo, o cara entra e depois quer virar outra coisa, né? No geral, mecânico ele e vai ser pro resto da vida, é uma vocação, né? Então, no geral, é isso. Não é um setor muito atraente hoje ainda, né? Por mais que a gente, na base, acompanha muito bem, as oficinas vêm evoluindo muito, né? Em termos de tecnologia, de estrutura, né? E o carro o ativo ali, ele tem evoluído muito, né? E mecânico não é mais aquela questão de força bruta, né? A oficina, assim, a oficina bem estruturada não é mais aquela oficina suja, cheia de óleo. Isso tem mudado bastante. Com pôster. Não existe mais isso. Acabou. Mas nem as oficinas menos estruturadas têm isso, mas isso mudou radicalmente, assim, sabe? A gente até tem um estudo que de 2019 para esse ano, o percentual de mulheres dentro da oficina e em cargos de gestão saiu de 5% para 17%, né? Então, aumentou mais de 3 vezes, né? Caramba. Se a gente pegar no recorte da turma de 20 a 24 anos, 42% é mulher. Então, a mulher está entrando. Isso é um símbolo de como a oficina tem mudado, e é muito mais um serviço de cuidado, detalhe, atenção, né? O carro exige diagnóstico. Hoje, 89% das oficinas têm scanner automotivo, né? Que é uma forma de você fazer um diagnóstico, né? Hoje, até às vezes, para trocar um óleo, você precisa. Então, o contexto a oficina tem mudado bastante, né? Porém, tem 2 elementos. Socialmente, a gente ainda não percebe isso, né? Não é uma profissão ainda muito almejada. Então, esse é parte até do nosso trabalho, né? Quando a gente vai em meios mais públicos, né? Falar sobre o nosso setor, um dos objetivos é isso. Como a gente mostra esse mercado para além do nosso mercado, né? Então, a gente tem esse papel enquanto Oficina Brasil também disso. E uma outra realidade é o gestor de oficina, no geral, ele era um ex-mecânico, tá? Ele não era um executivo ou um empreendedor.
e ele adora mecânica. Por acaso, ele precisa lidar com gestão. Ele fala, puta, que saco, vou tem ter que pagar essas contas aqui, né? Pagar conta, vou ter que gerenciar gente, né? Vou ter que cuidar de um sistema de gestão, vou ter que contratar a plataforma. O que ele quer é resolver BO técnico. Ele adora ir lá no pátio e resolver problema, né? É o que ele mais gosta e não é o que ele deveria focar, né? Então, essa mentalidade dele, ele ainda não tem uma mentalidade muito apurada para a gestão, né? E ter uma mais apurado para a gestão, você acaba atraindo melhores talentos, porque você entende como você atrai esse talento, como você gerencia, como você estimula, né? Então, isso também é um papel que a gente faz. A gente até no nosso evento, a trilha de gestão foi a segunda, entre 7 trilhas, foi a segunda trilha mais procurada, né? Então, a gente vê uma mudança, sim. Então, esses 2 elementos que eu trouxe são elementos que hoje são um problema, mas também estão mudando muito rápido, né? O mecânico, o dono da oficina, ele ainda não é tão preparado para pensar num plano de carreira, para pensar em plano de incentivos, para de fato tornar atrativo que ele atraia novos reparadores, né? Ele tem muito uma mentalidade de que quem chega tem que se provar, né? Uma mentalidade até meio old school, assim, né? Tem que se provar primeiro, para depois, de fato, né? Ele não assume aquela intenção que ele é o dono da oficina e ele está investindo, né? Uhum. Então, não, ele coloca o ônus ainda em quem está chegando até aquela pessoa, né? Então, isso também é um dos pontos que, se ele evolui em gestão, de fato, o setor também começa a ficar um pouco mais atrativo e ele começa a entender. Uma vez que a demanda dentro da oficina não falta, né? Então, se você vai em qualquer oficina, você não consegue deixar o seu carro no momento que você está levando. Ele vai te pedir uma semana, né? Então, não é uma dor dele atrair novos clientes. E, por outro lado, se ele tivesse mais mão de obra, ele conseguiria atender mais carros. Então, né, ter pessoas, né, e conseguir desenvolver essas pessoas e aplicar metodologia de gestão que em outros setores já estão mais avançados, pode trazer grande impacto para o setor. Cara, eu vejo uma questão assim no mercado de uma forma geral. Então, vem o pessoal de indústria aqui, problema de mão de obra. A gente tem problema de mão de obra. Provavelmente vocês também têm. Às vezes falta gente para, enfim, programador, ou produção de conteúdo. Cadê essa galera? O que aconteceu com o mercado de trabalho, na opinião de vocês? No geral, esse é o desafio do Brasil, né? No sentido de ter mais cursos profissionalizantes, uma escolarização melhor, mais aprofundada, mais conectada com o setor produtivo, né? Então, acho que é um problema mais amplo de Brasil, né? Que a gente vem sofrendo bastante, né? Então, a nossa reflexão sempre é como a gente, enquanto iniciativa privada, a gente consegue ajudar nesse movimento, né? Uhum. Se conectar, por exemplo, a gente tem uma parceria muito forte também com o Senai, com outras iniciativas setoriais, porque às vezes a gente até vê situações assim, né? Tem uma estrutura super bacana lá, tem bons professores, boas trilhas, aí eles têm problema de faltar aluno. Você fala, mas falta mão de obra, E aí muitas vezes a gente acaba sendo um gatilho que conecta esses elos e acaba gerando uma solução ali de conectar a indústria, né? Conectar o formador de mão de obra e o mercado, né? Então, a gente tem muito esse papel de ajudar essa roda a girar, né? Porque muitas vezes a solução está ali, né? É mais a questão de conseguir conectar essas pontas, né? Então, eu entendo que isso... existem cases super interessantes de outras empresas, né, que acabam com criatividade e entendendo o seu papel setorial, não só ajudando o setor, mas se ajudando, né? Então, acredito muito nessas iniciativas também. A gente aqui é formador. A gente é o Santos. É isso aí. A gente vai, pega o talento, treina. Aí vem o Real Madrid e leva. E acho que tem uma concorrência hoje de novas profissões também, né? Então, quando a gente fala hoje, né, de a cada 4 crianças, 3 querem ser youtuber, né? Uhum. Então, isso também é um outro lado, né, de uma carreira diferente que não existia há muito tempo, né? E que também é um pouco glamourizada, né? Então, no fim, existe uma iniciativa, né, que de fato de fazer coisas que estão sendo bem aceitas pela sociedade, né? Então, também você tem essa fuga para essas novas profissões, né? Mas tem uma coisa também, assim,
quando eu era criança, eu queria ser o Jaspion. Eu queria ser o super-herói da televisão. Mas não dá para todo mundo ser Jaspion. E aí, a mesma coisa, YouTube, a remuneração do YouTube é baixíssima se você tem pouco seguidor. Sim. E aí, o cara não vive disso. Sim. As profissões mais tradicionais estão pagando mais do que profissões que são ditas intelectuais hoje. Perfeito. E mesmo assim, a galera não vai trabalhar com isso. Acredito eu que é uma questão no Brasil de desvalorizar alguns perfis de serviço. Sim. Então, quem limpa a casa, limpa escritório, pedreiro, que não tem mais pedreiro, não tem mais pintor, não tem marceneiro, serralheiro, você não acha mais esses... O cara não quer ser serralheiro, porque parece que não tem glamour naquela profissão, mas é uma profissão hoje que paga mais do que o trabalho dito intelectual. Né? Como que conta essa história para o jovem, né? Como que essa mensagem chega para o jovem para despertar isso, né? Eu acho que esse reconhecimento social que a gente fala, né? Seja para o reparador, para o mecânico, né? Se sua filha, seu filho chega e fala, tô namorando um mecânico, qual que é a sua reação, né? Será que a gente vai entender que ela tem um futuro bom ou ruim, né? Eu acho que tem essa questão social que a gente entende que é até uma das nossas missões, né? De mostrar essa mensagem, mostrar que é um setor hoje, né? Que ele é mais tecnológico, que de fato não é mais tão força bruta como era no passado, que não é mais um ambiente sujo, né? Que é limpo, né? E que tem estrutura, que tem treinamento, conteúdo, né? Então, acho que passar a mensagem para o mercado e tentar levar isso para o jovem, né, que é uma carreira promissora, que se ganha dinheiro, né, independente da profissão, eu acho que tem uma chave aí de uma hipótese boa de trazer essa mão de obra, né? É a mesma coisa na indústria, né? Você pega torneiro mecânico. Cara, ganha bem pra caramba o torneiro. Ganha mais que programador, alguns programadores hoje em dia. E aí é meio que, o cara é peão. É uma besteira muito grande, né? Coisas que você vê, assim, você pega a Alemanha, por exemplo. A Alemanha, que acho que o sistema S, né? Tiraram lá das escolas técnicas e tudo mais, tiraram da Alemanha. A Alemanha também tem falta de mão de obra, mas por outros motivos, né? A população envelheceu e tudo mais. Mas é muito mais investido em mão de obra técnica, que o cara já sai gerando ali valor para a cadeia produtiva do que propriamente em uma faculdade inteira. Sim, perfeito. A gente estuda muito o mercado, né? E a gente visita muitos países, né? E, inclusive, a gente foi para a Alemanha também para entender um pouco como que funciona uma oficina mecânica na Alemanha, né? Para a gente entender. E, assim, é muito parecido com a oficina no Brasil. É muito parecido. Algumas coisas mudam, né? Então, a questão de formação técnica é um exemplo. Na Alemanha, para muitas funções técnicas, você de fato precisa de ter 2 anos de formação. Né? Então, para você ser um mecânico e entrar dentro da oficina, não tem essa de você é um lavador de peça. Você não pode. Então, ele tem que se formar, ele tem que estudar para ele começar a ser mecânico. Né? Então, acho que esse é um ponto. Mas a mão de obra ela também é escassa e eles tentam suprir essa mão de obra com equipamento, com tecnologia. Né? Então, você vê as oficinas na Alemanha, elas são oficinas muito mais estruturadas, né? E aí tem todo um desenvolvimento de linha de incentivo do governo para você comprar equipamentos, né? E créditos, que às vezes até no Brasil existe, mas não chega ainda ao conhecimento do dono de oficina que ele poderia estar utilizando, ou ele tem receio por ainda não ter esse lado gestão tão bem trabalhado, né? Então, não quer se endividar, né? Exatamente. Legal. A gente até vê, né? Tem alguns produtos dentro da oficina, né? Que esses equipamentos, né? Quando a gente mede essas oficinas lá fora, Alemanha, Estados Unidos, a estimativa em ordem de grandeza é que a produtividade lá é o dobro, né? Do que aqui. E por que isso? Né? Não é porque o cara lá rala mais. É porque ele tem mais formação e ele tem mais equipamento. Né? E com isso ele consegue ser mais produtivo. Né? Então essa produtividade é muito importante. Né? E até onde a gente estava antes, nessa cabeça de gestor, para eu equipar minha oficina, eu preciso ter uma visão de retorno. Né? Diferente de comprar peça, que eu estou comprando um insumo ali, né? Direto, eu já estou vendendo ele. Para eu equipar minha oficina, eu preciso ter eu preciso, no mínimo, conseguir fazer uma conta. Né? Vou comprar esse equipamento. Por exemplo, tem um que a gente acompanha que é
troca de óleo de câmbio automático, né? Hoje, a maioria dos carros tem, só que hoje 1/4 só das oficinas tem essa máquina, né? Nossa estimativa é que o payback numa máquina dessa é de 4 a 7 meses. É uma máquina de R$30 mil aproximadamente, mas o payback é muito rápido. Né? O que você paga em 4 meses? Em 4 meses. Só que, para isso, ele precisa sentar e fazer uma conta. Né? E ele precisa entender que ele pode vender aquilo. Né? Dos 123 serviços, na média, que entram por mês, quantos ele poderia estar fazendo esse serviço? Quanto ele ganha de margem? Qual é o tempo de pagar isso? Então, ele está ali tanto numa operação densa, né? Resolvendo um monte de BO, que ele não tem esse tempo para fazer esse tipo de conta, né? E aí nasce, né, nessa mentalidade, nasce a solução da produtividade. A gente fala muito que qualquer ação que você vai fazer dentro da oficina, se ela estiver ajudando na produtividade da oficina, é uma boa ação, né? O grande desafio da oficina é melhorar a produtividade. Que nem o Rômulo disse, a oficina está cheia. Ela não precisa de mais serviço, né? Ela já tem boa confiança, normalmente você leva na sua oficina de confiança. O que ela precisa é melhorar a produtividade dela, para que ela consiga fazer mais serviço, remunerar o seu mecânico melhor, né, investir mais em estrutura, né, e ir para um círculo virtuoso. Cara, você falou da oficina de confiança, né? Eu levo aqui no Gaziola. Aí uma vez eu tinha um carro e quebrou uma peça lá, deu um problema. E aí ele falou, putz, eu não tenho a peça para trocar a peça. Né? Aí ele falou, meu, fica à vontade, pode levar em outra pessoa. Eu falei, meu, faz o seguinte, vê quanto custa essa peça, essa ferramenta era uma ferramenta, vê quanto, eu pago essa ferramenta. Você me ajuda. Aí ele falou assim, não, então eu vou comprar aqui e tal, porque vai aparecer mais, não sei o que. Ou seja, eu confio tanto no cara... É isso. Que eu compro a ferramenta. Não interessa se vai... Eu não quero ir no outro. Não vou em outro carro. Isso. Eu vou aqui, paro, deixo o carro aqui, venho trabalhar. No final do dia, às 6h30, ele manda uma mensagem, vai embora a pé hoje? Aí eu vou, desço, pego o carro. Ou seja, tenho total confiança. E eu acho que é bem essa relação. Né, hoje, menos de 2% das oficinas estão em alguma rede. 98% das oficinas são totalmente independentes. É a oficina do João, né? É o sobrenome dele, o nome... e ele passa essa credibilidade, né? Sempre por uma indicação, né? Provavelmente você foi porque seu pai ia, um amigo, um familiar, né? É sempre nesse relacionamento que você chega nessas oficinas, né? E isso é a realidade Brasil, né? E realidade fora também. Então, o grande papel nosso ele, enquanto oficina, ele já tem esse marketing. Ele não precisa de marketing. O marketing é essa relação que você tem. Ele não precisa ninguém vir e fazer um marketing para ele. Esse é o melhor marketing que tem, né? Esse nível de valor que ele te gera e de confiança já é muito alto, né? A gente, enquanto Oficina Brasil, está em prol de gerar valor para dentro da oficina. Né? Então, como que a gente ajuda esse empreendedor, né? E muito numa crença que uma crença, tem, né, estudos disso, que o que mais evolui um país e dá mais distribuição de renda são pequenos negócios bem gerenciados, né? Então, esse cara daí que você comentou aqui do lado, ele estando mais bem estruturado, tendo melhores ferramentas, remunerando melhor os mecânicos dele e, por consequência, te atendendo melhor e sendo mais produtivo, isso desenvolve a economia de uma região, né? Desenvolve e melhora a qualidade de vida, né? De 400 mil hoje, né? 400 mil mecânicos trabalhando diretamente. Né? Que legal. E o interessante, né, dessa credibilidade da oficina reflete um pouco nas decisões que esse dono de oficina toma, né? Então, qual marca ele usa, por que ele usa essa marca, porque no fim, você, dono do carro, você não sabe qual é a marca, qual é a peça, o que foi, o que você quer saber é se o carro funcionando. E do outro lado, o dono da oficina, a credibilidade dele é o mais importante, né? Porque você leva o carro lá porque sempre dá certo, porque você tem segurança, né? Então, para ele, ter um retrabalho é a pior coisa no mundo, porque é o nome dele que está em jogo. Né? Então, as parcerias que ele faz são aquelas também onde ele vê que a marca está presente, que a marca ajuda ele, que a marca dá treinamento e que aquele componente que ele está utilizando é de qualidade. Então, isso também é um ponto interessante, porque as marcas que estão se aproximando dele tentam passar para ele também que ele vai ter esse suporte delas para ele passar a utilizar. Né? Então, só conectando um pouco, né, desse trabalho de marcas também, o que passa pela cabeça dele, que é manter a credibilidade. Que é o nome dele que está na porta, né? É isso aí. Né? E muitas vezes ele paga, né? Que nem você disse, ele ia comprar a ferramenta,
ele não faz nem conta, porque ele está querendo te ajudar, né? Até um pouco da mentalidade no limite, isso nem é bom. Um pouco do nosso trabalho é falar, cara, você precisa cobrar pelo que você está servindo, né? Porque às vezes ele não cobra nem o que seria, né, o economicamente necessário, né? Então, para o nosso trabalho é isso, né? E muito do que o Romulo trouxe também, dessa escolha dos parceiros, das marcas, está muito atrelada a isso, né? A gente vê que a escolha de preço, o preço está no 5º item na escala decisória dele. Porque, né, você não vai trocar, se for 10% mais barato no vizinho, você não vai lá. Não vai. Você não vai. Né? Você confia muito nele e ele passa credibilidade. Ele precisa do mesmo do resto da cadeia. Né? Quem está passando maior credibilidade para ele, né, um produto e um prestador e um parceiro que não dê retrabalho e que ajude ele de fato. Né? Antes existia uma coisa do mecânico bom. O mecânico bom era o mecânico que fazia boas gambiarras. E aí eu vi durante um período, né, as pessoas descredibilizando mecânicos que apenas trocavam peças. E aí eu pegava quando eu escolhia, né, agora eu levo ali direto, mas quando eu escolhia, uma coisa que eu perguntava é: o que você vai fazer? O cara, eu vou trocar a peça. Eu falava, beleza, então eu vou levar em você. Porque o mecânico bom sempre dava algum problema na gambiarra que ele fazia. Meu avô era um cara que ele só levava no mecânico bom. Então eu falava, cara, você leva o carro no mecânico, aí o cara faz a gambiarra dele, e aí quando dá errado você fica bravo com o cara. Então você não quer um mecânico, você quer um cara pra você competir, quem sabe mais de motor. O perfil desse mecânico bom, é o mais difícil dele conseguir performar de forma administrativa? Ainda tem esse mecânico que nem a gente comentou, assim, né? O cara gosta dessa questão técnica e quase que ele fica preso no problema porque ele adora problema, né? Ele é um professor pardal que adora ficar vendo quanto mais cabuloso o problema, melhor, né? E no fim ele precisa de produtividade, ele precisa fazer serviços claros, né? Então, ele às vezes tem aqueles... E é da natureza do automotivo, né? E você vê que não tem um carro parado. Você vê carro aí encostado, sempre se resolve. Você encostou qualquer carro de qualquer ano, tem peça, não tem peça, as oficinas dão um jeito. E o carro volta a funcionar, né? Mas tem essa cauda longa de problema ou de tipo de carro que acaba gerando um custo para ele muito grande, né? De tempo, de dedicação, que muitas vezes não compensa economicamente, né? Então, um pouco da mentalidade que a gente vê mudando dentro das oficinas é isso, né? Putz, como eu faço serviços que são mais rápidos, rentáveis, de carros que têm recorrência, né? E não pegar aqueles BOs que ninguém quer pegar, né? Então, esse é um pouco do que a gente vê nessa transformação aí, né? Eu acho que o ponto hoje, né, como com a eletrônica embarcada, com esse avanço tecnológico, né, essa gambiarra ela já é um negócio que é mais difícil, né? Então, no fim, aqui você está falando que o mecânico ele é um especialista, ele estuda, ele é técnico, ele entende muito bem o que ele está fazendo, né? E de fato não é mais uma tentativa e erro, de fato é diagnóstico. Então ele tem ferramentas de diagnóstico, essa ferramenta vão indicar para ele os problemas, dali ele já entende, ele tem manuais técnicos que ajudam ele no dia a dia a definir, né, o que ele tem que fazer. Então é um trabalho hoje menos informal da gambiarra e é um trabalho muito mais técnico e profissional, né? Então é isso que a gente vem encontrando muito mais aí no mercado. A gente até vê uma mudança, por exemplo, às vezes eram serviços simples, né? Vamos pegar, por exemplo, um serviço simples dentro do carro que é troca de óleo. A gente vê uma migração desse serviço dentro de postos de combustível para oficinas. Por quê? Porque mesmo o serviço mais simples, ele já não é tão simples, né? Tem carros que para trocar um óleo, você precisa até passar um scanner, né? A ferramenta para troca do filtro é diferente, tem alguns testes para você fazer. Então, mesmo esse serviço do carro, a tecnologia embarcada e a complexidade do carro tem aumentado exponencialmente, né? E a gente vê essa migração do serviço para dentro da oficina, com a oficina simbolizando o grande especialista, né? O grande especialista do carro e ele que tem a maior condição de fazer esse diagnóstico e que tem as melhores ferramentas para isso, né? Legal. E do lado de lá, do lado da indústria, qual que é o nível de interesse do relacionamento das marcas
com os mecânicos. Legal. Se a gente pegasse há 10 anos atrás, ainda tinha algumas indústrias que olhavam para o mecânico e falavam, ele é secundário, né? O que importa é eu vender a peça, né? E esse cara, né, no limite, ele é secundário. Hoje, a realidade de todas as áreas de marketing, né, das indústrias, todo mundo fala de mecânico, né? Então, todo mundo entende que ele é o grande decisor, né? Claro, tem algumas indústrias que fazem programas, né, e trabalhos muito mais aprofundados e apurados com esse público, né, e conseguem fazer essa geração de demanda, esse relacionamento, né, e no limite até trazer toda essa demanda que ele está gerando lá na base, trazer para toda a cadeia para cima, né? A gente até fala que a empresa é orientada pela demanda, né? Porque ou eu posso estar olhando da onde, quem joga a caixinha fora e quem escolhe, que é o mecânico, eu estou olhando ali, olhando a necessidade, olhando a decisão ali e trazendo toda a minha estratégia de baixo para cima, é isso que a gente acredita, ou eu estou olhando do que eu estou vendendo e tentando entender o que está acontecendo lá embaixo, né? Então a gente vê hoje que tem uma mudança significativa de indústrias muito mais apuradas nesse trabalho com esse público, né? E entendendo que ele é o grande decisor. Então a gente fica feliz dessa mudança muito rápida assim, no setor, né? Das indústrias entenderem o papel dele e começarem a entender a forma de falar com ele, né? A forma de aproximar, de como, né, gerar valor, né, para esse público. E claro que a gente está vivendo um processo, né? Então, a indústria, há muitos anos, ela estava olhando esse lado de cima da cadeia, né? E agora você vê que quem, de fato, está construindo marca, está entendendo os pilares ali, né? Do que faz ela, de fato, atender bem a dor e está no dia a dia do mecânico, do reparador, e que está gerando diferencial, e esse diferencial resulta na linha final ali, que é venda, né? Você tem algum conjunto de indústrias que estão buscando esse tipo de coisa, né? E aí essa disseminação de olhar para o reparador como essa geração de demanda começa a acontecer com maior impacto, mas ainda existe uma migração, né? A sua estratégia, ela é uma estratégia que você vai lá e fazer uma ação no canal de venda? Já não deveria ser, porque o reparador não está no canal de venda. Né? O reparador não vai até a loja. O reparador hoje ele está em ferramentas digitais porque ele tem que ter produtividade dentro da oficina dele. Ele não sai mais para ir para a loja para comprar. Ele encomenda e a loja manda. Isso, exatamente. Então, às vezes a indústria ainda não tem essa percepção que o reparador não está ali na loja. Né? Então, e aí as estratégias de marketing que a indústria fazia estão migrando e ela está entendendo cada vez mais que precisa falar com o reparador. Que legal. E o cliente final? Que hoje em dia, com a capacidade de diagnóstico, enfim, acende uma luz ou um código no painel, você automaticamente vai no Google, nem vai no manual, vai no Google e fala, o que está acontecendo aqui? E aí muita gente vai lá e já quer comprar a peça direto no Mercado Livre, alguma coisa nesse sentido. O quanto que hoje representa no mercado esse comportamento do cliente final? Legal. Se a gente pegar o caso da compra de carro, tá? Só para a gente trazer um paralelo, né? Antigamente, há anos atrás, né, você ia na média 5, 6 vezes em 5, 6 concessionárias até comprar um carro. Hoje você vai em uma concessionária e meia. Né? Porque o dono do carro ele vai comprar o carro, ele sabe potencialmente muito mais até do que o vendedor. Ele já estudou, já viu o preço, já viu a avaliação, já viu de tudo. Né? Quando a gente vai para dentro da oficina, essa realidade, a discrepância de informação é muito grande. Né? Então, o mecânico, que nem eu disse, né, ele tem 21 anos de idade média de profissão. Né? Então, hoje, o dono do carro, com as ferramentas que ele tem, que seja ver um código no painel e jogar no Google, é muito raso. Ele não consegue chegar a conclusão nenhuma e muito menos entender que peça que ele precisa e o que ele precisa fazer para reparar. Né? É a mesma questão do Google Doctor. Né? Você está lá com um problema mais grave, né? Vamos dizer assim, alguma questão, você não se resolve no Google. Né? Se é uma coisa mais simples e tal, você acaba... mas muitas vezes você... Né, potencialmente já teve essa experiência, né? Você está com alguma coisa, você precisa no Google, você acha que é uma coisa, vai no médico, não tem nada a ver, né, o que você tem. Então, essa discrepância e volume de conhecimento é abissal entre o dono do carro e o mecânico. Então, a gente não vê nenhum movimento
de dono de carro resolvendo problemas, ainda mais quando exige algum nível de complexidade, né? Primeiro que ele não tem o conhecimento, não tem o ferramental, né? Então esse é um elemento. O dono do carro ele não consegue resolver. Geralmente ele gera mais problema, né, para ele mesmo. O que a gente vê muito é muito o caso que você trouxe, né? Você leva lá e você confia no seu mecânico. Você nem questiona, assim, né? Você não tem nem condição de questionar muito aquilo. O que a gente advoca com o mecânico, sim, ele precisa mostrar todo esse processo de diagnóstico, né? O que ele está fazendo e apresentar isso melhor, um checklist, né? Mas aí só voltando lá na questão de compra de peça, aí é um outro elemento da compra de peça. Hoje a gente tem um estudo que 11% das vezes o dono do carro leva a peça e no 89% das vezes o mecânico compra a peça, tá? Então, primeiro você sempre leva dentro da sua oficina, ele que arruma o carro, né? Esse é um primeiro ponto. O segundo quando vai comprar essa peça, quem compra no 89% das vezes, majoritariamente, é a oficina, né? O dono do carro, ele acaba comprando só em algumas oficinas que aceitam isso, porque ela está numa condição muito precária financeira, né? Uhum. A gente estima que é 1/4 das oficinas que tem uma condição financeira tão difícil que muitas vezes ele não tem nenhum fluxo de caixa para comprar a peça e receber do dono do carro, sabe? Esse fluxo de caixa já aperta ele, né? Mas, no geral, ainda é um mercado que quem é o grande decisor e quem aplica a peça, né, e quem resolve é o próprio mecânico. Mas até essa compra, né, que ela é feita pelo dono do carro, é uma compra delegada. Uhum. Ou seja, o mecânico fala, eu quero essa marca, eu quero esse modelo, eu quero... Ou seja, o dono do carro, ele apenas é a logística e quem faz o pagamento lá na ponta. Mas a decisão foi do mecânico. Teve um caso que eu fui comprar a peça porque a peça não tinha no fornecedor dele. Isso. Tinha só em São Paulo e ia demorar muito para chegar. Aí eu peguei, fui para São Paulo e tal. E aí ele falou, peça tal, assim, assim, assado. Eu cheguei lá, falou, peça tal. Aí o cara falou assim, tem essa de X e essa de Y. Eu fui na que tinha, que era mais barato, né? Falei, não, então essa aqui. Aí trouxe aqui, ele falou, burro, tem não sei quantos dentes a menos aqui. Eu não sabia que tinha que ficar contando o dente do negócio. Isso que você viu, né? Ele ainda te passou... Né? E qualquer variaçãozinha ali, você não tem condição nenhuma de tomar uma decisão, né? Era o mesmo nome, mudava uns 3 dentes. Isso. E além disso, né? Então, quando a gente fala, né? Os marketplaces e esses lugares, eles estão crescendo, né? A gente vê isso do ponto de vista da compra aí do B2C, né? Fazendo a compra. Mas, de fato, existe uma dificuldade nessa catalogação, na especificidade. Um carro, às vezes, ele tem 2 versões diferentes e mudam muita coisa na versão do carro, né? Então, o reparador, ele tem esse conhecimento e ele vai falar para você que tem um dente a mais ou a menos, ou, de fato, se aquela peça é do aquele carro ou não, né? Então, ainda mais que esses players estão tentando evoluir, ainda não tem um grau de precisão. E aí você imagina o contrário, né? Você foi até São Paulo buscar uma peça, né? E a devolução disso e trazer outra peça. Imagina também o dono do carro, né? Tendo que levar isso de volta para fazer uma logística reversa, né? Então, e aí quando a gente fala no paralelo, né? Dessa questão onde o reparador ele tem um volume de carros para consertar, ele também quer resolver rápido e a logística dele já é uma logística super ajustada. Ele compra a peça, ele recebe em 30 minutos, né? Então, e ele não faz estoque. Né? O reparador não faz estoque, ele compra sob demanda. Chegam 4 carros, 5 carros por dia, ele entende o que ele precisa comprar e ele faz a compra, né? Então, esse movimento facilita para ele também, para ele ter uma operação mais rápida, né? E do lado de treinamentos, que vocês falaram que disponibilizam também, qual que é o perfil desses treinamentos? Como que funciona? É presencial? É tudo online? A gente tem as 2 modalidades, né? A gente tem presencial e online. O presencial tem muito também dele, além dele ter o contato ali com o especialista, com quem tem a expertise naquele tema, ele também faz um network dele, né? Ele encontra outros mecânicos, né? Então a gente tem e muito estruturado em trilhas, em tipos de conteúdo, né? São conteúdos muito profundos, assim, né? Enquanto o dono do carro, se você vê um conteúdo desse, você nem entende do começo ao fim. Né? No geral, são conteúdos bem técnicos e também conteúdos sobre gestão, né? Então a gente intercala os conteúdos técnicos, né? Que envolve transmissão, motor, diesel,
híbridos, né? Todo tipo de conteúdo, diagnóstico, né? Até dos conteúdos mais buscados e tem aumentado bastante a parte de diagnóstico, né? Que simboliza muito isso, essa mudança do que você falou, né? Sair fazendo para resolver, de fato eu entender o problema, né? E ir na solução precisa do que precisa aquele carro, né? Então... E o interessante, né, que a gente, quanto uma plataforma digital, a gente tem fontes de curadoria. A gente está no dia a dia do reparador, a gente entende as dores do reparador. Então, eu não venho aqui com um curso, um treinamento, cara, que não tem relação com o que ele. Então, a gente entende as dificuldades e a gente monta uma grade de conteúdo baseado numa curadoria com inputs, né? Quase que um misto de ciência com arte ali, quando a gente vai definir e fazer esse design instrucional do tipo de conteúdo que a gente está levando para o reparador, né? Então, e é super legal porque o reparador, ele tem muito orgulho desses treinamentos. É comum você na oficina e você vê os certificados dele na parede, né? Então, como a gente vai ali, né? A gente faz... Desde levar o reparador para aquela região, a gente escolhe a região, a gente define o conteúdo, a gente dá o certificado, né? E ele fica com a gente ali fazendo uma série de conteúdos com uma formação bem aprofundada. Que legal. E quem que toca esses conteúdos? Geralmente vocês convidam algumas pessoas da própria comunidade? São as montadoras? Legal. A gente tem os nossos técnicos, né? A gente tem lá por volta de 20 técnicos mecânicos dentro do nosso time. Né? Então tem um time especialista nisso, né? Que vive essa curadoria. A gente tem os especialistas do setor, né? A gente tem por volta de uma centena deles que são parceiros nossos, né? Tem o cara que é especialista em bico injetor, né? Então a gente tem toda essa curadoria e mais os especialistas da indústria. Né? Então a gente usa toda essa nossa comunidade de especialistas e principalmente usando muito os nossos dados, né? A gente tem um produto nosso que chama o Fórum, né? E ele tem hoje até integração com o WhatsApp nativa, né? A gente faz coisas super legais ali, mas ali dentro eu tenho um problema, eu coloco lá, tem na média 6 a 10 interações até resolver esse problema, a gente faz a gestão dessa comunidade e a gente tem 30 mil tópicos de problema lá resolvidos, né? Então ali é uma biblioteca viva que está sempre sendo atualizada, né? Então é interessante porque às vezes com os especialistas, a gente vai lá, vê um problema e fala, tá tendo muito esse problema aqui né, que você comentou, correia na região tal de Minas, do carro X, e algo que a gente investigou e o time técnico trouxe, a gente vai no nosso banco de dados e faz essa validação e no geral, sempre tem um cross muito claro, né? De fato, tá tendo mais pesquisa disso nessa região, né? Então, a gente tem um volume, no fim, os principais problemas que estão acontecendo no setor estão entrando na nossa plataforma e a gente ali tem volume de informação do que mais está acontecendo, né? Então, que massa, que legal. A gente usa essa informação, essa nossa base de dados como uma grande curadoria nossa e a forma de entender as necessidades, né? Porque muitas vezes a indústria ou mesmo a montadora, ela é ótima em fazer o carro, né? Não tem o que falar. Só que ela não sabe exatamente o que está acontecendo com o carro dela lá na ponta, né? E como quem sabe isso é o mecânico e a gente é a maior comunidade de mecânico, então a gente tem acesso a essa informação de forma organizada e consolidada, né? Do que está acontecendo lá na ponta. A gente tem mais de 10 mil matérias e conteúdos técnicos, seja textos, audiovisuais. Ali a gente sabe também o que está sendo mais visto, né? Isso aqui está sendo mais visto, com mais frequência, tem aumentado esse tipo de tema. Então a gente consegue criar uma curadoria muito baseada em dados, né? E como esse conteúdo, né, ele não inspira, né? A gente tem uma frota hoje, tem uma idade média de 14 anos. Então, o problema dos carros, né, vai continuar acontecendo, né? Então, e só o reparador da vez que está mudando, né? Porque tá chegando o carro para ele e ele fala, poxa, esse problema eu não tive ainda. Deixa eu ver se eu tenho alguém para me ajudar, né? Então, esse conceito também da comunidade... Esse é novo para mim, deixa eu ver se é novo para os outros. Exatamente. Mas o outro lado interessante, como a gente é uma grande comunidade, os reparadores se ajudam. Então, um abre um tópico... Sim. E fala, poxa, esse é o problema. Alguém enfrentou isso? Cara, é muito rápido. Já vem uma resposta, olha isso, olha aquilo, tal. E, de repente, ele já tem uma visão de solução, né? E esse conteúdo, como o André comentou, ele vira dados e indicadores de qual tipo de conteúdo a gente precisa investir para ajudar
o reparador na dificuldade dele, né? Então... É tipo fórum de programador, né? Que o cara não conseguia fazer o formulário, ele joga lá e consegue ajuda. Exatamente, é o paralelo perfeito, assim, eu acho que no fim você está com um desafio, você tem que superar esse desafio, e quando você vai, né, para essa jornada digital, né, você multiplica os pontos de contato que você tem, né? Normalmente o reparador, moda antiga, ele ia tentar falar com algumas pessoas na região dele, né? Ali ele consegue falar com uma base de reparadores que estão ativas, engajadas, né? E ele vai ter, ele é daqui do estado de São Paulo, ele vai falar com um reparador do Rio de Janeiro que enfrentou esse tipo de desafio, né? E aquela informação ela fica indexada, ela fica guardada, então é super interessante. E quando chega uma indústria, né, que quer, poxa, precisamos desenvolver treinamentos. Pô, mas que tipo de conteúdo? A gente vai entender, pô, quais são os produtos daquela indústria, quais são os desafios do reparador com aquele produto, né? E a gente produz um conteúdo que é útil para o reparador, né? E no fim eu consigo abordar os produtos daquela indústria. Que legal, cara. Bem massa. E vocês estavam comentando um pouquinho antes da gente entrar no ar que o Oficina Brasil era um jornal, né? Isso. Como que foi a chegada de vocês para a pivotagem desse negócio para o meio digital? Legal. O grande ativo, né, do Oficina Brasil sempre foi ter essa comunidade de reparadores, né? De chegar neles e ter os dados. Mesmo para receber o jornal, ele tinha que dar 35 dados da oficina e manter isso atualizado. Então, quando a gente vai fazer qualquer ação hoje, a gente tem tanto dado profundo do CNPJ, né? Tem 35 dados, desde o cara se tem máquina trocadora de óleo de câmbio automático, se ele usa software de gestão, qual ele usa, quantos elevadores ele tem, quais serviços ele faz, né? Então, a gente tem dados super profundos do CNPJ, temos do CPF, então isso já era um ativo que a gente tinha. O que tem evoluído bastante? A gente tem acompanhado essa jornada de consumo de conteúdo dele através dos meios digitais de forma muito mais contínua e intensa, né? Então, a gente entende aonde ele está indo, o que ele está vendo, né? Então, a virada foi... A gente já tinha um ativo grande que é o acesso a esses reparadores e o nosso grande desafio é como que a gente está presente na jornada dele em mais pontos de contato, né? E a forma de a gente fazer isso é a tecnologia, né? Então, essa foi a virada no sentido de incrementar o serviço dentro dele. Então, por exemplo, eu vou fazer um treinamento. Putz, quanta informação eu posso coletar num treinamento, né? Porque eu simplesmente posso ir lá e levar uma informação, né? Mas eu posso coletar N informações, desde do interesse em receber esse treinamento, quem é o perfil que está indo, né? Ao longo do treinamento, né? Saber quem é ele, o que ele está achando, fazer alguma ação, alguma campanha, o pós-treinamento. Então, no fim, a gente, para um evento, né? Seja uma informação que ele está coletando, a gente consegue coletar muito mais dados, né? E hoje, com a tecnologia e com as informações, a gente consegue correlacionar muito mais isso e ajudar a retroalimentar a nossa régua de contato com ele, né? O nosso CRM, né? O que ele quer, quem é esse cara, né? Então, a gente é muito mais assertivo em retornar isso para ele. Então, a mudança foi muito mais em usar esse ativo, né? Que é esse relacionamento, essa base profunda, e aumentar o fluxo de contato com ele, né? Menos uma mudança total de canal, né? Ou mudança de forma de falar com ele. E o interessante, né? Toda startup, né? Ela às vezes está no contrário, né? Ela constrói o produto e aí ela tem um custo alto de aquisição para trazer a base de usuários, né? No nosso caso aqui é o contrário, né? Porque a gente já tinha uma base ativa, engajada, que consumia um produto ainda um pouco mais analógico. Ou seja, a gente só está melhorando essa oferta digital, né, e trazendo para ele formas de a gente estar mais presente e apoiando ele, seja numa jornada, né, digital, porque a gente está muito no físico, mas levando ele para o digital, né, ou do digital para o físico. Né? Então, porque uma comunidade ela precisa também desse momento social, né? Que é onde ela tem a troca, ela se percebe, né? Ela se sente exclusiva, né? E a gente proporciona isso para o reparador nesse conceito novo, mas a credibilidade e a construção dessa base, claro que a gente tem que ter a manutenção e evoluir essa base, mas essa comunidade ela tá pronta ali para receber produtos mais digitais. É o omnichannel ali, né? Tá em todo lugar. Perfeito. Eu acho que é uma grande sacada, assim. Você viu muitos jornais ou, enfim, produtos de mídia que eram offline que não perderam essa oportunidade, né? Sim. O cara não entendeu que ele, do outro lado lá, o receptor da mensagem dele,
era um ativo, era um cara que era segmentado para alguma situação e acabou não fazendo essa revolução de forma adequada, né? Perfeito. A gente pega o próprio... vamos pegar o MEI Mensagem, que era da área de publicidade e tal. Cara, o resultado do MEI Mensagem digital é muito mais baixo do que era o offline. Então, não souberam. Em contrapartida, outras empresas teve lá nesse período de revolução digital, tá? Teve a Rock Content, que passou a existir, que não existia, uma plataforma de conteúdo para marketing. RD Station, que foi uma plataforma e gerou uma comunidade em torno disso, fazendo o Omnichannel, fazendo a plataforma, fazendo muito conteúdo educativo, fazendo o RD Summit, os eventos, o RD On The Road também, fazendo todos os, enfim, barba, cabelo e bigode ali, de uma forma geral. Muita gente era ou on ou off, e tinha meio que existia até uma rixa ali. Eu vejo algumas agências de publicidade que tiveram que se adaptar ao digital. Ainda hoje o cara fala, tem o pessoal do on, o pessoal do off. Fico olhando, mas caramba, você é on, tipo, quando você acessa o seu e-mail e é off quando você conversa com alguém? Não, você é... Mas esse é o grande desafio, né, dos incumbentes, né? Porque no fim ele estava numa trajetória que teve sucesso, teve crescimento, né? E ele tem dificuldade de ter esse shift, né? De entender que ele precisa buscar, né, fontes alternativas de receita, precisa de diversificação, né? Você percebe que o incumbente ele tem essa dificuldade e aí o tempo de reação dele já é muito tardio frente aos outros players, né, que estão abocanhando ali parte da audiência que ele tinha, e aí ele começa atrás, né? Então, de fato, pensar, né, esse mindset mais ágil e de ter, essa metodologia similar ao que o iFood tem dos jet skis, né? Que você, enquanto você tem o seu produto principal, você começa a testar outros modelos e validar outras hipóteses, né, que não afetam diretamente o seu produto principal, te faz ali também encontrar novas avenidas de crescimento, né? Então, acho que esse é um ponto super importante de ter na cabeça, né? Como encontrar outras avenidas, porque daqui a pouco você se tornou incumbente, né? Exato, é por aí mesmo. Bom, queria agradecer a participação de vocês, foi muito legal conhecer um pouco do Oficina Brasil. Achei genial a ideia, a sacada de transformar o que já existia de certa forma em digital e performar super bem com isso, servir de insumo e melhorar esse mercado de uma forma geral. Parabéns pela iniciativa. E para finalizar, queria que vocês deixassem o contato de vocês, como que faz para as pessoas encontrarem a Oficina Brasil, como que faz para os mecânicos se cadastrarem, enfim, participarem da comunidade, e contato de vocês também para quem quiser se conectar. Legal. Obrigado, Adriano, pelo papo. A gente até a gente teve uma reformulação até da marca, né, Oficina Brasil, nosso posicionamento, muito atualizando um pouco do que o Romulo trouxe, né, dessa transformação e necessidade, atualizando não só a gente quanto a Oficina Brasil, mas o momento que a oficina vive, né, e o nosso setor vive. Então, essa transformação nossa também é junto, né, com a transformação do setor da oficina. A gente tem a gente sempre olha muito para eles, né, olha o que eles estão passando e tal. E a forma da oficina achar a gente dentro, né, do nosso site, app, redes sociais, tem lá a parte de cadastro, né, tem um cadastro para a oficina estar dentro da nossas plataformas, né, até para estar dentro da plataforma, você precisa ser um mecânico profissional, né? Lógico, tem conteúdos abertos, mas aquele conteúdo profundo, os treinamentos, você precisa ser um mecânico profissional, né? Hoje, 71% do mercado está dentro da nossa plataforma, né? Dos mecânicos oficinas, mas sendo um mecânico, está tudo disponível, né? E venha, traga feedback, a gente é super ativo. E a gente está aí nas redes sociais também, LinkedIn, só chamar, que nem a gente conversou lá, né? Super legal para a gente poder bater um papo, quem é do setor, quem é de fora. A gente busca muito outras referências também. Sempre um prazer a gente poder trocar e falar. Obrigado aí pelo papo, foi muito rico. Fechado. Foi muito bom, Adriano, obrigado. Então, também no LinkedIn aí, Romulo Galvão, quem quiser conversar,
fica à vontade aí, pode conectar. E Oficina Brasil, como o André falou, a gente está em todas as redes, né? Está no TikTok, está no Instagram, também está no LinkedIn. Então, Oficina Brasil, quem quiser se relacionar, sejam marcas, sejam reparadores que queiram entrar para essa comunidade, a gente está de portas abertas aí. Perfeito. Eu vou finalizar aqui pedindo para as pessoas se inscreverem no canal. Muita gente assiste, mas não se inscreve. Então, se inscreve aí, se inspirem nessa história, que é muito bacana. E me segue também, eu sou o Adriano Klump. Klump é difícil, K-L-U, M de Maria, P de Pato, P de Pato. Eu estou em todas as redes sociais e segue a Beats também em outras plataformas como beats.digital. É isso aí, muito obrigado pela audiência, valeu e até a próxima.